Fala pessoal, estamos ao vivo para mais uma live aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível quando o assunto é banco de dados Oracle. Hoje a gente está vindo aqui com mais uma gravação de podcast ao vivo. Para quem é aluno, a gente está ao vivo aqui no Zoom, tá? Então os alunos podem colocando suas dúvidas aqui diretamente no nosso chat aqui do Zoom, que a gente tem como objetivo tirar suas dúvidas. Quem é aluno normalmente tem um acesso muito mais próximo a gente. Inclusive, nessa live de hoje, a gente vai falar aí um pouco sobre uma dúvida de um aluno específico sobre a questão do custo de uma query. A gente vai estar explicando qual que é a relação do custo de uma query, se ela tem uma relação direta com o número de CPUs, por exemplo. A gente vai estar aprofundando sobre esse tema e fiquem ligados porque todas as semanas tem vídeos novos aqui, assuntos mais técnicos, assuntos mais de carreira, mas sempre relacionados à área de tecnologia, banco de dados Oracle, para poder levar a sua carreira para um outro nível profissional. E eu estou com o JP aqui na área para a gente poder fazer esse bate-papo, para a gente poder trocar uma ideia sobre um assunto que foi uma excelente dúvida aí a respeito de como que é o custo de uma query. Tudo bem, JP? Fala, Guilherme, tudo certo com você? Show de bola, meu irmão. Por aqui tudo certo. E vamos lá, cara, para mais um podcast. Eu achei uma dúvida bem interessante. E como sempre, né, a gente não tem como responder uma dúvida simplesmente com uma frase, com um texto. Cara, é uma dúvida que ela envolve diversos conceitos, uma base importante de entender ali até um histórico de como que o Oracle evoluiu durante os últimos anos, né, a respeito de plano de execução, de custo, para a gente entender como que é hoje, né, JP? Exatamente. A gente fala sempre que performance é a menina dos olhos do DBA, né? Quem consegue enxergar um processo de melhoria, está tudo estável na empresa, né? Mas quem consegue enxergar uma melhoria, fazer uma query rodar lá de 30 segundos em um segundo, realmente os olhos mudam nas pessoas em relação àquela pessoa que fez aquela atuação de melhoria, né? E a gente está sempre pagando incêndio. Melhoria é uma coisa que sempre fica para depois, né? E às vezes o depois não acontece. Então, realmente, essa é a parte refinada do trabalho do DBA, que é realmente essa parte de performance, né? E você ler, entender um pouco mais como funciona essa parte de otimizador, como é que funciona o otimizador Oracle, né? Quais são os processos, o que ele utiliza para estabelecer o custo, a questão que foi trazida pelo aluno, né? Para a gente saber como que ele determina, o que é relevante para ele, a CPU é importante ou não é importante, né? O número de CPUs que eu tenho, né? Então, realmente trazer esse tema aqui para discutir vai ser bem interessante, vai dar para a gente até aprofundar em alguns temas aqui, né? Circundários ali do tema de otimização e performance e custo, né? Também, né? Muito bom, JP. E eu acho que o primeiro ponto para a gente poder falar é entender historicamente como foi a evolução aí dessa questão de um plano de execução, né? De uma query, né? Como que isso evoluiu nos últimos anos dentro do Oracle Database, né? Exato. A gente tem na figura do Oracle Database diversos componentes, né, uma estrutura toda. Algumas a gente fala com constância, né, que é memória, processo, etc., né? Instância, enfim, database, a gente fala muito dessa estrutura. E tem outras partes dos softwares, né? Que é como, por exemplo, essa parte de otimizador, né? O otimizador é a figura realmente do cara que gera o plano de execução das consultas, dos SQLs que vão rodar naquele banco de dados, né? E aí, como é que ele define qual é a melhor execução, né? Alguém tem que definir, porque escreveu SQL, todo mundo escreve. Agora, você escreveu o melhor SQL, esse é o ponto, né? Então, o Oracle vai executar, né? O otimizador ele vai deixar você executar, né? Agora, ele vai tentar fazer o melhor que ele puder por baixo dos panos, para trazer para você a melhor performance possível, né? E como o Guilherme falou, é um fato histórico, né? Na verdade, essa parte de otimizador, né? Antes a gente tinha o Rule Based Optimizer, o RBO, né? Ele era baseado em regras, ou seja, o Oracle, o software Oracle, ele tinha ali uma lista de regras para seguir e aplicava baseado nas condições que recebia da consulta, né? Então era muito amarrado, né? Ele não trazia para a gente de fato as melhores informações para gerar um plano de execução, né? E esse é um método, inclusive, que é obsoleto, tá? Há diversas versões de banco de dados, já utilizamos outro mecanismo, que é o CBO, que é o Cost Based Optimizer. E esse cara traz para a gente informações estatísticas, tá? Ele, a partir de informações estatísticas do banco de dados, ele consegue realmente trazer para a gente ali, ó, informações e gerar diversos planos de execução, e então vai escolher o que tiver menor custo. O custo a gente fala daqui a pouquinho, né? Mas já antecipando, o custo representa, na verdade,
os recursos do sistema, do servidor, né? Aí entra realmente a parte de que a gente tem de velocidade de disco, né? Aí entra a parte do I/O, a parte de CPU, enfim, outras operações ali que envolvem a parte de hardware e software também do ambiente, né? Então, baseado naquelas informações que ele tem da consulta, que o banco de dados vai gerar, com o que ele tem ali rodando no ambiente, ele vai realmente trazer ali para a gente a melhor opção de execução daquela consulta, né? E é o que ele escolhe, né? Para realmente trazer e executar aquela operação que a gente precisa, né? Então, a gente vê, comparando o RBO com o CBO, que a gente tem, de fato, ali uma evolução muito grande, né? Eu tenho dados que vão me realmente dizer e trazer diferenças ali na execução do que eles querem. Antes estava muito amarrado, né? Se eu tinha aquela condição X, eu executava Y. Agora, não. Eu tenho a opção ali de executar Z conforme alguma outra variável que eu encontrar no ambiente, né? Então, basicamente, esses dois mecanismos de otimizadores que a gente tem. Vale lembrar que o otimizador da versão 18C, da versão 12, da versão 11, ele não é igual a 19C e vice-versa, né? Para cada versão que a gente vai subindo aí, a gente tem pequenas alterações realmente e melhorias, né? Com relação ao otimizador Oracle, né? Muito bom a gente poder falar sobre isso, né, JP? Até para a gente poder entender isso no dia a dia, né? Tá fazendo um upgrade do Oracle 11 para o Oracle 19. O plano de execução das consultas vão ser exatamente os mesmos? Não necessariamente, né? Então, a gente precisa entender que existe uma evolução natural ali de produto, de versão do Oracle, né? E que a gente precisa entender que hoje realmente as consultas são baseadas em CBO e que existem vários elementos que podem interferir nesse plano de execução, que podem interferir nesse custo, né? Como as estatísticas, que é um elemento fundamental, e que aí depois a gente pode até ir aprofundando na dúvida exatamente do Henry, né, cara? Que para a gente realmente entender se realmente tem relação aí com CPU ou não, né, JP? Exatamente, tem diversos fatores, né, que existem aí. A estatística, como a gente falou, né, até relacionado com o CBO, né, ela é fundamental. Esse é uma coisa que ela é meio polêmica, a questão da coleta estatística, né? Que a gente tem ali alguns mecanismos de coleta. Quando você instala o Oracle, automaticamente ele tem coleta já implementada, né? Você tem mecanismo de fazer uma coleta mista, que é você deixar a manual e desabilitar a coleta para algumas tabelas que você acha, né, interessantes ali, e fazer a coleta manual delas. Ou você desabilita tudo e faz tudo manual, né? Então, na minha opinião, talvez a mista seja o mais interessante, tá? Mas, como eu falei, um caso que causa polêmica, tá? Quem trabalha com performance, que é às vezes não vale a pena você coletar todos os dias as estatísticas. Só coleta se tiver muita alteração, tá? Então, eu não consigo te dizer com exatidão ali se você deve, eu não devo, na verdade, te dizer isso, né? Se você deve ou não coletar. Eu acho uma boa prática, tá? Uma boa prática você fazer, sabe, pelo menos esse mecanismo misto aí de coleta estatística, que, no final das contas, é o que enriquece ali, o que dá informação para o CBO para ele tomar as melhores decisões, tá? Então, e o banco muda todo dia. Todo dia eu tenho uma carga diferente de dados, eu tenho mais linhas inseridas. As linhas inseridas, a quantidade de linhas de uma tabela, o tamanho daquela linha, ela faz diferença completamente ali para o otimizador, tá? Então, por isso que a gente precisa realmente alimentar o otimizador. E aí JP, entra... Oi. até legal falar sobre isso, que é exatamente o que você falou, cara. Não tem receitinha de bolo, pessoal. Não é o 880. Não, cara. Tem que entender que existe uma complexidade muito grande no tipo de tabela, nas tabelas que estão sendo envolvidas em cada select da aplicação, nos registros das tabelas, na quantidade de crescimento de dados. Então, tem diversos fatores que devem ser analisados para falar se realmente vai ser necessário atualizar de tanto tempo, ter essa análise mais criteriosa, né? Até seguir uma recomendação de boas práticas ali, de realmente coletar de tempo em tempo. A gente sabe que, em geral, cara, o otimizador tem que rodar, tem que estar atualizado pelo menos algumas estatísticas iniciais. Se tiver sem estatística, fica ruim a coisa, né, JP? Vai ficar difícil. Ele não vai conseguir simplesmente adivinhar, né? Não adianta ele conhecer a tabela ali achando que está no começo ainda com 10 mil linhas e hoje a tabela tem 1 milhão. Né? Então, ele realmente não vai conseguir ter uma exatidão ali. Vai te trazer, talvez te atenda, né? E a gente conhece muitos ambientes que ainda funcionam assim, porque, né? Degradou um pouco porque a gente sabe que aumentou o volume do banco, né? Mas você poderia, de repente, estar ali pau a pau como estava no começo, né? E exatamente, às vezes, não acontece por não acompanhamento do ambiente.
Então, realmente é algo para você ter em mente aí no seu caderninho anotado, para você conseguir utilizar, verificar, né? Ver se vale a pena ou não, quais tabelas estão elencadas para isso, enfim. É uma aula só sobre isso, tá? Se você falar sobre estatística, tem diversos mecanismos, estatística de sistema, dicionário de dados, enfim, é bem amplo, tá? A nossa ideia aqui hoje é abrangir realmente algo mais voltado para o custo, e aí entra exatamente os fatores que o Guilherme falou, né? Nós temos ali, quando a gente fala de custo, a gente também não consegue não falar de seletividade e cardinalidade, né? São mecanismos ali também que são utilizados para fazer a continha final do otimizador, né? Do custo, né? Então, quando a gente fala de seletividade, seletividade, na verdade, ele é o número de linhas que satisfazem uma condição dividido pelo número total de linhas, tá? E quando a gente falou do número total de linhas da tabela, o otimizador ele precisa conhecer exatamente quanto é que possui ali aquela tabela, né? Para ele colocar nessa conta, né? E aí a gente tem, dentro de seletividade, a gente tem alta seletividade, que é menor proporção de linhas, né? É inversamente proporcional ali, né? Baixa seletividade, a gente tem grande proporção de linhas, né? Então, quanto mais seletivo for, você realmente tem um número menor de linhas, teoricamente você consegue ter um plano melhor ali de execução, né? Por outro lado, a gente tem a cardinalidade, né, que é o total de linhas esperados em uma tabela, até mais uma view, né, recuperados por uma operação em particular. E aí, para fazer a continha da cardinalidade, a gente tem seletividade vezes o total do número de linhas, né? Aí a gente tem ali realmente o valor de cardinalidade. É algo que vocês vão encontrar com frequência, até mesmo para quem trabalha com desenvolvimento, já pensa muito na hora de desenvolver a query, já pensa muito nessa parte de cardinalidade, né? Então, realmente é algo que... Por isso que muitas vezes nós dizemos que vale a pena você estar sentado do lado do desenvolvedor para traçar a melhor estratégia, né? Acho que não tem como fazer isso sozinho. Acho que é muito... Você até pode fazer, mas é um tanto quanto arriscado. Acho que é bom trabalhar junto ali para chegar no ótimo, tá? Ou no melhor que você puder fazer, né? Trabalhar em conjunto. E aí, por fim, a gente consegue chegar na parte do custo, né? Para chegar realmente ali no melhor plano de execução que a gente conseguir, né? E o custo, como a gente falou, é aquela parte ali realmente voltada para ele representar para a gente os recursos operacionais que ele precisa para fazer aquela operação. É o esforço que ele precisa, né? Por exemplo, se a gente for para carregar um saco de cimento, eu preciso que pesa 50 quilos, eu preciso de uma pessoa. Se for para carregar 2 sacos de cimento, eu preciso de 2 pessoas, né? 100 quilos. Então, basicamente, essa é a analogia que a gente consegue fazer para o custo operacional do otimizador, para utilizar o custo, né? Mas, na verdade, a continha é muito mais ampla do que isso, tá? Envolve diversos fatores que a gente falou até agora, né? Incluindo seletividade e cardinalidade. Então, ele é realmente um valor mensurável, né? Numérico, que vai dar uma estimativa para a gente do melhor que ele vai conseguir fazer de plano de execução. E aí tem diversos fatores, como já falamos anteriormente, né? Inclusive essa parte de recursos do sistema, né? Então, esse sistema você entenda como o servidor, como o sistema operacional, né? Então, estamos falando de I/O, CPU, memória, tudo isso vai levar em consideração, né? Se a gente tem bloco em memória, isso vai fazer diferença, né? Então, a gente está falando de SGA, por exemplo, que é um cache legal. Acesso à estrutura, índice, neste caso, número de estimativas de linhas retornadas, aí entra a parte de cardinalidade, né? E outros fatores também, né? Que vão determinar. Um custo, a gente pode até dizer que ele é uma unidade de custo, é o número de leituras em um único bloco, né? Então, realmente, a gente tem um cenário bem mais... faz mais sentido para a gente agora, né? Quando a gente fala de custo, né? E dentro do custo, dentro da continha, dentro da fórmula, a gente tem, no final das contas, ali, envolvendo todos esses fatores que nós falamos anteriormente, né? Tem uma continha que é feita, ela é bem complexa, ela não é tão simples assim, né? Senão ficava até fácil de implementar a questão do otimizador, né? Mas, no final das contas, ela vai levar em consideração o tempo que você leva para ler um único bloco, né? Então, baseado na sua consulta ali, que vai retornar uma informação, ele vai levar em consideração, basicamente falando ali, alguns fatores dividido pelo tempo que você leva para ler um único bloco, tá? Então, aí a gente tem exatamente o que é o custo. Respondendo à questão do nosso amigo, o custo ele não está diretamente relacionado com o número de CPU que você tem, né? Claro que o sistema, o Oracle, ele consegue determinar quantos CPUs existem disponíveis para ele, e aí, se ele conseguir utilizar mecanismo de paralelismo, que é o caso do CBO, né? O CBO ele tem essa característica, diferentemente do RBO. Então,
ele consegue determinar, inclusive, se vale a pena você utilizar paralelismo em alguns pontos ali, né? Então, é algo realmente que ele utiliza como melhor prática ali. Então, basicamente, esse é o cenário que a gente tem quando a gente fala de custo, né? Como que ele chega naquela conta e, com relação ao CPU, o número de CPUs vai fazer diferença, mas o que aparece para a gente no plano de execução ali de uma consulta, apareceu para mim custo 10 e, entre parênteses, apareceu 35. Não é 35 CPUs que você tem ali, na verdade, é uma porcentagem, né, de utilização de CPU naquela única operação que ele vai executar dentro do plano de execução. Tá? Então, você não precisa ter 35 CPUs para executar, não é isso. Tá? Ele utiliza uma porcentagem da CPU para executar e, claro, vai fazer diferença a quantidade de CPUs que você tem? Pode fazer diferença, com certeza, tá? Mas não está relacionado com o número, diretamente com o número de CPUs que aparece para no plano de execução, não é o CPUs que você tem, tá? Ou que você vai ter aí no seu ambiente. Se isso conseguir esclarecer bem aí, Guilherme. Muito bom, JP. Eu acho que ficou bem claro, cara, até para a gente poder vir nessa linha histórica de como que o Oracle faz essa conta, entender ali os conceitos e os nomes relacionados à questão do custo, né? E, de fato, chegar nessa questão agora do custo ter relação realmente com o consumo de CPU, né? Ficou bem claro. E, pessoal, isso que a gente está falando existe também na cloud, tá? Onde tem um banco de dados Oracle, vai existir isso, de você ter uma query mais performática, menos performática, uma com custo maior, outra com custo menor, e entender como que essa conta é feita, né? Como que essa relação é feita. E eu acho que o grande ponto também é a gente entender como que a gente consegue baixar o custo das queries, né, JP? E aí é um trabalho de um treinamento de tuning, um trabalho de uma consultoria aí, às vezes que pode durar meses, semanas, pode envolver várias queries, várias tabelas, que envolvem vários conceitos e boas práticas, né, JP? Exato. A gente vê alguns casos que só migrando de servidor, você sem fazer operação nenhuma, você até mantém a versão do banco de dados, né? Você simplesmente migra de servidor, você nota ali que você tem uma melhora. E muitas vezes são alguns fatores envolvidos na parte do custo, né? Quantidade de ciclos de CPU, a velocidade da CPU vai interferir, né? Se você tiver mais memória ou menos memória, também vai interferir positivamente ou negativamente, né? Então, são fatores que você, só de migrar ali, você pode sentir a diferença, né? Sem mexer, pode fazer bloco a bloco ali via RMAN, fisicamente falando, né? Sua migração, mantendo a mesma versão, mesmo patch, e você vai ter resultado diferente. E, claro, vai influenciar de fato aí quanto que você muda, o que você possui de hardware, né? Isso influencia, mas não existe uma conta feita ali baseada naquilo, né? Realmente, se você sair de um processador mais novo para um muito antigo, com certeza você vai sentir diferença, né? Ou vice-versa. Então, está relacionado de fato, né? Muito bom, JP. Acho que finalizamos por aqui, cara. Muito legal a gente poder trazer esses temas, né? Temas bem voltados aí a entender o porquê das coisas, que a gente vem na parte conceitual, que a gente vê realmente no nível um pouco mais baixo ali, de entender, claro, pessoal, às vezes você pode ter ficado um pouco perdido ainda. Aqui a gente não mostra slides, aqui a gente não abre o nosso laboratório, aqui a gente está realmente tirando algumas dúvidas nesses podcasts. Se você quiser ter acesso ao material mais completo, é importante que você faça os nossos treinamentos, participe dos nossos eventos, das masterclasses, tá? Então, todos os meses a gente tem, normalmente, eventos gratuitos que a gente consegue, muitas vezes, trazer esses elementos mais técnicos e poder aprofundar para que você veja esses conceitos sendo aplicados ali na prática, dentro, como se fosse um projeto real, como se fosse um cliente, como se fosse um projeto de consultoria. JP, mais alguma observação aí, cara, para a gente fechar? Acho que nada a acrescentar mais, Guilherme. Realmente é uma coisa para dar uma estudada aí, se você tiver interesse. Como eu falei, é uma parte nobre, né, do trabalho do DBA. E realmente você conseguir entender um pouco melhor, com certeza você vai conseguir ajudar mais aí a sua empresa, conhecendo como funciona, no final das contas, o otimizador, né? Essa parte de custo, enfim, tudo está aí envolvido ali. Né? Muito bom, JP. Então é isso, cara. Fechamos aqui mais um podcast. Cara, muito bom a gente poder fazer esses bate-papos. Grande abraço e até a próxima, hein, JP? Um abraço, até a próxima. Valeu. E, pessoal, só complementando aqui algumas coisas que deixar alguns avisos importantes, tá? Agora, nesse mês ainda de fevereiro, vai rolar uma Masterclass que a gente vai falar muito sobre carreira. Masterclass, o próximo nível que começa na semana que vem.
Cara, nessa Masterclass a gente vai abordar muito mais do que simplesmente elementos técnicos, temas de certificação. A gente vai falar sobre carreira, sobre estratégia de carreira, como que você pode se posicionar, como que você pode levar seu 2022 para um próximo nível profissional, se você tiver o direcionamento correto. Então, aqui abaixo desse vídeo tem um link aí para você entrar no nosso canal do Telegram. Entre lá, porque lá a gente vai conseguir. Você pode fazer a sua inscrição e pode estar por dentro desses eventos gratuitos e inéditos da DBOCM, beleza? Então é isso, muito obrigado pela sua participação. Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora de nada. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!